Olá pessoal, sou o montanhista Pedro Hauck, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Alta Montanha. Galera, muita gente me pergunta, Pedro, eu tenho 50 anos de idade, meu sonho é subir montanha, será que estou muito velho para isso? Também tem muita gente que me pergunta, Pedro, o meu filho está se desenvolvendo bem, eu sonho em levar ele para a montanha, ele tem só 6 anos, será que é muito novo, é muito cedo para ele começar? Galera, o vídeo de hoje é exatamente para responder essas perguntas. Idade do montanhismo. Quando que é muito cedo para começar e quando que você é muito velho para aposentar e pendurar as suas botas. Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você já ouviu falar da Loja Alta Montanha? A Loja Alta Montanha é uma loja especializada em montanhismo, trekking, escalada, viagens. Aqui você encontra tudo para essas atividades. Entra lá no www.lojaam.com.br e conheça os nossos produtos. Esse vídeo também é um oferecimento da Soul Outdoor, que é uma agência especializada em expedições em alta montanha, em cursos de escalada e viagens de aventura. Entra lá em souloutdoor.com.br e conheça os nossos destinos. Eu sou guia lá, quer vir escalar comigo? Então entra lá e conheça a Soul Outdoor. Galera, o que me motivou a fazer esse vídeo, além das perguntas das pessoas que me fazem, com bastante frequência, foi o fato que uma vez eu entrei no Google, digitei meu nome e aí sabe quando o Google preenche automaticamente alguma coisa depois, E aí então a pergunta do Google era, Pedro Hauck, idade. Eu tô vendo que vocês estão pesquisando muito quantos anos eu tenho, tá certo? É claro que quando eu mostro os vídeos aqui, às vezes eu mostro uns vídeos antigos, E falo de coisas lá da década de 90. Eu comecei bem cedo no montanhismo, eu comecei com 16 anos de idade, já se foram quase 25 anos. Então ao longo de tanto tempo, acumulei muita experiência, então é por isso que eu sempre trago para vocês muitas histórias de montanha. Mas eu não sou um cara velho, tá certo? Porém, algumas pessoas fazem uma relação entre o esporte, a atividade montanhismo, como por exemplo com o futebol. No futebol, você pega um jogador que tem 30 e poucos anos de idade, a galera já fala que o cara é velho. E você vê aí muitos jogadores menores de idade já indo para o profissional. Então o futebol é um esporte diferente, porque realmente você privilegia muito os jogadores mais jovens. E essa lógica, na verdade, não é uma lógica somente física, porque é óbvio que os jogadores, os atletas mais jovens, eles têm mais vitalidade, eles se machucam menos, eles têm maior resistência. Mas a lógica é mais de mercado, porque essas pessoas, elas também ficam jogando por muito mais tempo. Então, se um clube for investir numa promessa, é melhor você investir num cara novo, porque depois ele vai acabar ficando no mercado da bola e você vai estar ali valorizando o passe, enfim, e o cara vai ficar mais tempo. Olha só, estou falando de futebol num canal de montanhismo. O que eu quero dizer, galera, na verdade, o que eu quero concluir é o seguinte, Essa lógica do futebol de só ter atletas muito jovens, ela não se aplica ao montanhismo. Sabe por quê? Porque o montanhismo, ele não é uma atividade, não é um esporte de alto rendimento, tá certo? Quando você sobe uma montanha, você não vai subir uma montanha correndo. Quer dizer, com exceção dessa modalidade que é o trail run, tá? O montanhismo, a maior parte das montanhas a gente sobe caminhando. São atividades de baixa intensidade, tá certo? Porém, é uma atividade de baixa intensidade, mas muito prolongada. Se você for fazer uma travessia, você vai ficar ali 2, 3 dias, 4 dias ou até mais, caminhando todos os dias, 10 horas por dia, 12 horas por dia, mas caminhando. Então é o seguinte, o montanhismo ele se caracteriza por isso, de ser uma atividade de baixa intensidade, mas
muito prolongada. Estou falando o montanhismo, a ascensão em montanhas, tá certo? Existem várias modalidades do montanhismo, né? Mas estou falando mais de um trekking ascensionismo, que é o que a gente faz quando a gente sobe um Pico Paraná, quando a gente sobe um Pico da Bandeira, quando a gente vai fazer um Monte Roraima, quando a gente vai fazer um Pico dos Marins, uma Serra Fina, uma Petrópolis-Teresópolis, tá certo? Não é um montanhismo técnico. Mesmo assim, né, se você for pegar outras modalidades do montanhismo e se você for estender isso para a própria escalada em rocha, né, você vai ver que a maior parte das modalidades, ser muito jovem pode ter algumas vantagens, mas elas não são determinantes para impedir você de estar praticando essas atividades, né? Talvez um pouco com uma exceção seria o boulder, né, na escalada em rocha e a própria escalada esportiva e de competição, que aí de fato, né, aí é o esporte de alto rendimento mesmo, né? O cara tem que ser super leve, super forte, então tem que ter uma performance física que uma pessoa com mais idade, num esquema competitivo, ele está em desvantagem. Porém, temos vários vovôs aí da escalada esportiva, né, que ainda se destacam, tá certo? Você pode ver aí um Kawamura, né, o próprio Edmilson Padilha, o Valdezir Machado, né, que são pessoas que escalam vias de alto grau de dificuldade e já passaram dos 50 anos de idade. Estão na ativa bastante, tá certo? Mas não dá para comparar com essa garotada jovem que vai para o campeonato, né? Então, assim, Dival, essa galera figura, né, não fica participando de campeonato, né? Mas aonde que essa galera se destaca, né? Se destaca na escalada de grandes paredes. Então, se você pega esses próprios exemplos que eu dei, são pessoas que vão abrir vias de escalada em grandes paredes e com uma dificuldade bem grande, não é? Então, galera, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Um cara que abre uma via de escalada, né, numa parede, no local de acesso complexo, um local muito técnico, o que ele tem que ter que o cara mais jovem não tem, né? É exatamente isso que você deve estar imaginando, experiência. Se você for pegar em outra modalidade do montanhismo, por exemplo, a alta montanha, né, não estou falando da loja alta montanha, estou falando do montanhismo de altitude, você vai ver que a maior parte dos protagonistas do montanhismo de altitude são pessoas que já passaram dos 40 anos, tá certo? Então, se você for pegar, por exemplo, Simone Moro, né, montanhista italiano que já escalou várias montanhas invernais, já passou dos 50, né? Denis Urúbico, né, um grande montanhista cazaque que completou todos os 14 cumes de 8.000 metros, sempre fazendo rotas novas, escalando no inverno, fazendo ascensões difíceis, né? Ele encerrou a carreira dele escalando o Shooyo, que é a mais fácil dos 8.000, pelo lado nepalês, né? Que está tendo um grande esforço para abrir essa rota, inclusive para viabilizar a ascensão dela comercial pelo lado do Nepal, porque o lado da China é mais complicado. E o cara foi lá e abriu, isso foi há quase 10 anos atrás, hoje ele já não está mais no circuito, mas ele já tinha mais de 50 anos, né? Se você for pegar outros montanhistas também que se destacam, recentemente a gente teve o Nims, né? O Nirmal Purja, montanhista nepalês que escalou todas as montanhas acima de 8.000 metros em tempo recorde. Tem um vídeo falando disso, você deve ter visto o vídeo no Netflix também. O Nims é uma exceção, o cara ele tem 30 e poucos anos, mas mesmo assim, se fosse comparado ao futebol, o Nims seria considerado um cara velho, seria aquele cara assim que ia jogar tipo no Paraná Clube do Maicon, né, Maicon? Não, acho que não ia jogar não, o Nims não deve jogar muito bola não. Acho que dá pra, se ele acontecer alguma coisa, o Paraná Clube contrata ele por um preço baratinho. Tô zoando, galera, o Paraná Clube é um timaço, viu? Torça pro Paraná, aliás é o seguinte, se você conhecer um paranista, pode ser amigo do cara, porque o cara é fiel, o cara não vai te abandonar, beleza? Bom, zoeiras à parte, você que nem sabe o que é Paraná Clube, né? Você que tá assistindo nosso vídeo, você é montanhista de novo falando de futebol. Difícil fazer uma analogia diferente, né? Futebol é o esporte que o pessoal mais curte aqui no Brasil. Mas enfim, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, né, chega lá aos 50 anos de idade, o cara já está com a vida mais estável,
né, já ganhou ali, já fez seu pé de meia, tá certo? Já está numa posição no trabalho que ele consegue ter mais tempo livre, os filhos já cresceram, já entraram na faculdade, já não estão dando tanto trabalho, ele já não precisa de dedicar-se tanto, né, à sua família e ao seu emprego. O cara chega com 50 anos e às vezes ele pensa, puxa, perdi meu timing. Eu tinha o sonho de fazer montanhismo, sempre quis, eu nunca tive tempo. Agora que eu tenho, estou muito velho. Não. Você não está muito velho, tá certo? Pode ser que você perdeu boa parte do tempo da sua vida. Quer dizer, você perdeu não, né? Porque você estava se dedicando a outras coisas, tá certo? Viver é uma coisa muito boa, ter família é uma coisa muito legal, todo mundo tem, né, o seu tempo, né? E se você chegou aos 50 anos e ainda não conseguiu praticar montanhismo, uma boa notícia para você. Você pode sim. É claro, né, galera, que você com 50, né, ou com 60, você já não é mais um jovenzinho. Porém, você já tem cabeça, você não é tão afobado. Pode ser que você vai ter várias vantagens, mas também você tem que ter um certo preparo. O importante é o seguinte, se você chegou numa idade um pouco mais avançada e quer começar no montanhismo, então vai lá no médico, faça seus exames. É sempre bom depois dos 40 fazer um check-upzinho anual, né? Fala com um médico seu que ele vai te passar quais exames tem que fazer. Provavelmente você vai fazer exame de sangue, exame de urina, e aí também vai ter que fazer eletrocardiograma, o exame também de capacidade cardiorrespiratória, né? Para ver como que você tá, para você de repente, né? Vai que você tem algum problema, você não sabe, etc, né? Tem que levar em consideração que hoje em dia muitas pessoas têm algumas doenças cardíacas, diabetes, então você tem que ver o que você tem para você melhorar e você ir se adaptando para conseguir ir para uma montanha e não ter problema, né? Porque inclusive a gente acompanha aqui no site Alta Montanha. Alta Montanha é um site de notícias de montanhas, altamontanha.com, e a gente sempre vê que acontece, né, na trilha uma pessoa ter um mal súbito, então você tem que evitar isso, né? Pode ser que isso aconteça, tá certo? Então veja como está a sua saúde. E outra coisa, se você já tem tempo, você tem mais estabilidade, procure durante a semana, enquanto você está trabalhando, fazer uma atividade física regular. Você pode fazer qualquer atividade física, pode ser até mesmo jogar bola com seus amigos. Embora jogar bola, de novo falando de futebol, jogar bola, cara, é um esporte que tem muito contato, né? Você acaba se machucando bastante. Eu recomendo, eu acho muito bom, para qualquer fase da sua vida, fazer musculação. Musculação não é uma atividade que você vai gastar muita caloria, mas você muda seu metabolismo, isso é muito importante, tá certo? Eu tenho um vídeo que eu falo do meu treinamento, né? O Marco vai deixar o link aqui, tá certo? Vai lá para você ver que eu não somente trato da minha questão física, mas também da minha alimentação. Depois de uma certa idade, você não pode comer qualquer coisa. Então fique atento com isso, invista em você mesmo, né? Vai lá no nutricionista, descubra aquilo que você come, aquilo que acontece com você, né? O que acontece com o seu metabolismo, tá? Isso aqui, tudo isso é dicas, né? Quem vai te orientar mesmo de verdade vão ser profissionais do ramo, seja um nutricionista, seja um médico, etc. Só estou te dando a dica, tá bom? E não fique triste, você vai conseguir fazer montanhismo e você vai poder fazer montanhismo, inclusive, se você tem sonho, até mesmo de montanha de altitude. Galera, você acompanha meu canal, se você acompanha meu Instagram, você vai ver que recentemente eu tenho escalado muito com uma figura que eu gosto muito, vou fazer uma homenagem para ele, que é o Luiz Cavalieri. O Cavalieri, a primeira montanha que ele fez comigo foi no ano de 2019. Né? Naquela época ele só tinha escalado o Aconcagua de montanha de 6.000. Agora ele está com 15 montanhas de 6.000. Ele fez 60 anos agora, tá certo? E ele está bastante ativo e está ali indo atrás de realizar seu sonho de escalar montanhas. Né? E se tornou um baita no montanhista, começando depois dos 57 anos de idade, tá certo? Também vou fazer outra homenagem, que é outra pessoa que eu gosto muito, que tem ido bastante em expedições comigo, que é a Salete, tá certo? Eu não vou falar a idade dela porque as mulheres não gostam que a gente fale das idades que elas têm, né? Mas a Salete, ela é super forte, ela cuida super da saúde dela. Ela não cuida muito da alimentação não, ela gosta de batata frita, gosta de pizza, mas ela tá indo muito bem. Já escalou 3 montanhas de 6.000 metros comigo, tá certo? E ela tá aí, bem forte. Outro cara muito legal que foi pra montanha comigo,
73 anos, o seu Antônio, cara. O seu Antônio escalou o Nevado São Francisco com 73 anos. 73 anos, 6 mil metros, cara. Você imagina só. Galera, não é tarde, nunca é tarde para você começar a ir atrás dos seus sonhos, tá certo? Não perca o tempo mais, vai atrás. Agora, o inverso, né? Também muita gente me pergunta quando a gente deve começar a praticar montanhismo, não é? Algumas pessoas já têm filhos, etc., e quer levar essas pessoas para a montanha. Bom, da mesma forma que eu falei da questão de saúde, né, para quem tem mais idade, para quem tem menos idade também tem que levar em várias considerações, né? A criança, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Tem os vários estágios do desenvolvimento lá que o Piaget estudou, etc., né? Eu acho muito bacana, eu também fiz pedagogia. A questão é o seguinte, quando a criança é muito, muito pequena, você até pode levar ela naquelas mochilas, né, de carregar bebê. Mas você tem que pensar que a criança dorme, então ela fica ali com a cabecinha solta, e para ela, muito criança, ela vai dar muito trabalho para você, né? Então, sim, é evidente que se você tem um filho recém-nascido e você quer fazer alguma trilha e levar ele numa cadeirinha dessas, você tem que pensar que tem que ser um local de uma incursão mais rápida, uma estrutura um pouco melhor, não é? Então, assim, não vai ser uma trilha, né, na paulada, né? Vai ser uma coisa bem mais tranquila, com uma estrutura melhor, de repente, noite numa pousada, né? Noite num refúgio, tá certo? Quando a criança começa a desenvolver melhor, ela já começa a caminhar, aí então o montanhismo, a atividade, na verdade, não estou falando do montanhismo, né? Deixa eu reduzir um pouco. A atividade ao ar livre, ela é uma atividade lúdica para a criança. Então, se você quiser despertar nela o interesse pelo montanhismo, então comece levando ela a locais bem fáceis, né? De repente um hotel fazenda, né? Um local que tem uma cachoeira bem controlada. Lembre-se, né, que criança, você sempre tem que estar bem próximo dela em locais com água, né? Porque às vezes ela começa a afogar e você não se percebe. Então, assim, ela vai explorar o local, ela vai fazer pequenas aventuras, tudo isso é bastante lúdico. Quando ela já começa a entrar naquela idade dos porquês, né, que fica perguntando um monte de coisa, aí você já pode fazer algumas atividades lúdicas, do tipo montar uma barraca na sala de casa, né, para fazer com que ela desperte essa vontade. Depois no quintal, né, se você tiver. E aí então, de repente, levar ela para acampar em algum camping, em algum local bacana, que ela vai gostar bastante de pernoitar dentro de uma barraca. De repente você já faz uma comidinha simples para despertar ela a vontade de querer fazer uma comida, coisa que na cozinha de casa às vezes ela não tem. Então, assim, se ela tem que fazer a comida dela, já vai ser uma baita de uma aventura. E aí, gente, a melhor idade mesmo é após os 10 anos de idade. Que aí a criança já tem um pouco mais de desenvolvimento, ela já consegue fazer uma caminhada um pouco maior e você vai levar, evidentemente, numa montanha fácil, uma montanha que seja bastante acessível, que não seja muito prolongada, como eu falei no começo do vídeo, tá? Então, assim, no Paraná, por exemplo, se for levar ela para Anhangaba, né, para o Morro do Canal, para ela vai ser um baita desafio com quem tem 10 anos, tem escadinhas e tudo mais. Se você está em São Paulo, o Morro do Lopo, o Pico do Jaraguá, uma criança de 10 anos chegar no topo de uma montanha e ver as coisas lá de cima, ela fica muito encantada. E é uma coisa muito legal que você pode fazer com ela, para depois ela ir evoluindo e aí já encarar algo um pouco maior, né? Com um acampamento no cume, do tipo Pico dos Marins. Aí estou falando depois dos 12, tá certo? Criança pode fazer esse tipo de coisa, tá certo? E aí, evidentemente, depois dos 15, cara, o cara vai estar com os colegas dele, já vai estar influenciando os amigos, né? E é melhor que ele influencie os amigos para fazer acampamento do que influencie os amigos para ir na balada, que é um ambiente bem... Eu não gosto de balada, é um ambiente... eu acho um ambiente meio degradante, sabe? Enfim, muito mais legal o seu filho tá influenciando os seus amiguinhos dele a querer acampar, de repente querer repetir aquilo que você levou ele antes, né? Fazer uma Pedra Grande de Atibaia, etc., com os amigos, de repente eles estão ali se juntando para fazer um acampamento, etc., uma viagem para a montanha. Com certeza vai ser algo muito bacana. E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu com 15 anos de idade, estava ali junto com meus amigos de colégio
indo para a montanha fazer trilha, fazer acampamento, e acabei indo, né, para esse viés do montanhismo e da escalada. E aí vem a própria escalada em rocha. Escalada em rocha também é uma atividade muito legal para criança, não é? Onde eu dou meus cursos de escalada em rocha, em São Paulo, lá em Pedra Bela, a Pedra do Santuário, a parede ela é pouco inclinada, é um lugar bacana, se você já escala em rocha, né, já conhece as técnicas e tudo mais, para você levar uma criança para lá. Sempre tenha em mente que na escalada em rocha, uma criança que é menos desenvolvida, né, ela tem um ponto de gravidade diferente do nossa gravidade, do nosso equilíbrio, nós que somos maiores, somos adultos, né? A criança ela é pequenininha e tem uma cabeça grande, então assim, ela tende, se ela cair, bater a cabeça. Então não esqueça de pôr capacete e uma fita peitoral. Então o equilíbrio não é na cadeirinha aqui na cintura, o equilíbrio é no peito. E você pode montar um top rope para o seu filho mais menor. Claro, né, se ele ficar muito aborrecido e aí ele ficar meio chato, quer ir embora, pode acontecer tudo isso. Mas muitas vezes acaba sendo uma atividade lúdica também. E uma criança assim com 8 anos de idade já começa a escalar bem, já começa a escalar vias de adulto, né? Então você vê aqui no Brasil mesmo vários exemplos, né, de crianças que se desenvolveram muito no esporte, que agora já estão chegando na adolescência, escalando muito, né, do caso da própria Amanda Criscuoli do Rio Grande do Sul, que hoje é uma super escaladora, escala vias acima de 8º grau, né, acho que está escalando 10º grau. Tem o Raul daqui de Curitiba, que escala pra caramba, tem uma matéria que fala dele. Então, assim, é uma coisa muito bacana. E essas pessoas, essas crianças, elas podem se destacar no esporte, né? Eu me lembro que no Campeonato Juvenil Brasileiro de 2009, lá na Via Aventura, eu cobri esse campeonato e apareceu nesse campeonato um figuriça, né? Que era o Andréas, francês, lá de Campo Alegre. Se tornou um baita escalador, depois entrou na faculdade, hoje já não escala mais como escalava antes, mas com certeza a escalada foi bastante importante para ele se desenvolver. E o cara foi estudar, olha só, geologia, né? O cara gostou tanto de rocha que foi estudar as rochas na universidade, tá certo? Bom, galera, é muito legal esse negócio de você poder começar no montanhismo cedo e se desenvolver no montanhismo. Eu tenho vários amigos que já têm filhos e esses filhos escalam. Um exemplo que eu dei para vocês é o próprio Ed, né? O Ed Padilha, um grande montanhista que já passou dos 50 anos, né? Ele tá mais careca do que eu. Cara, o filho dele, o Ian, é um super escalador, né? Um cara que se destaca, então você tem uma escalada em família, é algo muito legal. Não existe expressão máxima, assim, de você ter um desenvolvimento da cultura do montanhismo através de uma geração, né? Através da passada, né? Desse hábito de subir montanhas de geração em geração e ter famílias de escaladores, né? E realmente tem várias famílias no Brasil, pai, mãe, filho, avô, que escalam, né? Também outro caso é a própria Francine, escaladora de Curitiba, escaladora esportiva que se destacou no começo dos anos 2000 e ensinou os pais a escalar. Então você vê assim os pais escalando, né? É muito bacana, né? Hoje eles já são sexagenários, né? Acho que já são assim septuagenários e assim estão ali ativos e adoram escalar, influenciados pela filha. Galera, não tenham esse preconceito de que o montanhismo, escalada, é algo mortal, que você não deve incentivar o seu filho ou que você está muito velho para isso. Cara, o montanhismo tem muitas vertentes. Desde as vertentes que você se desafiar fisicamente e atingir limites, até uma vertente que ela é meramente contemplativa, né? Tem muita gente que gosta de fazer montanha só para acampar, para curtir, muita gente gosta de fazer uma escalada sem querer fazer algo muito difícil, só para curtir o dia inteiro escalando, e você tem realmente todas essas vertentes, né? O legal é você escalar, e se você tem esse sonho, vai atrás, não deixa ele passar, não deixa a vida passar em branco, tá certo? Galera, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, não esqueça também de ativar as notificações para toda vez que a gente sobe um vídeo novo aqui no canal, você receber essa notificação e você estar acompanhando. A gente sempre tem muitas coisas bacanas aqui, também não deixe de assistir nossos vídeos mais antigos, né? E se você curte o montanhismo, também não deixe de seguir o nosso site, o altamontanha.com, que é um portal de montanhista, onde você tem muitas notícias e novidades sendo publicadas diariamente. Galera, um grande abraço e até a próxima.